dia, essa semana, saiu a notícia de que o presidente da Câmara de Barra Bonita, Marcos Oliveira dos Santos, estaria sendo indiciado por corrupção. Tudo porque Marcos teria pedido dinheiro a um empresário da cidade para aprovar um projeto de lei no Legislativo. Vamos conversar agora com o vereador para apurar a sua versão dos fatos. Olá, Marcos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Marcos, primeiro de tudo, eu gostaria que você explicasse um pouco como tudo começou, como tudo teve início, esse processo, para que o nosso público entendesse melhor sobre esse assunto. Eu fiz uma visita à transportadora Risso, eu acho que em 2011, não sei precisar o mês ou a data, em que estive lá como roteiramente, outras vezes aqui na empresa para conversar, como visito tantas outras empresas de Barra Bonita. Somos daqui, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, uma conversa amistosa com o proprietário, o Sr. Toninho, uma pessoa qual a gente gosta bastante da nossa cidade. E nessa conversa que nós tivemos, conversamos diversos assuntos, ele falando da transportadora Risso, o quanto ela cresceu, das filiais que ele tem fora da transportadora, né? Barra Bonita, tem aproximadamente hoje 65 filiais fora da cidade, falando da estrutura, o quanto cresceu a empresa, de todos os terrenos adquiridos, como que a empresa surgiu. Eu falei do serviço que eu presto na área da saúde, de enfermagem, né? Até ofereci meus trabalhos de enfermagem à empresa dele, porque a gente hoje tem um trabalho de oferecer os nossos trabalhos à empresa, como ofereci a outras empresas também, nosso trabalho de home care no município. E no meio da conversa, uma conversa muito amistosa, no próximo ano teria eleição, e se não havia possibilidade de ele me dar uma ajuda para a minha campanha, daí um ano e meio, não lembro nem a época que era, precisava do mês certo, correto que eu estava lá, né? E essa conversa saiu de lá, eu nem sabia que estava sendo gravado lá no dia que a conversa era gravada, né? Porque foi uma conversa, uma visita informal, muito amistosa, e tomei ciência dos fatos de vazação de uma conversa 100% editada, que saiu às vésperas da eleição, no dia 5 de outubro, né? Surgiu na rede, na internet. E essa conversa, esse vídeo editado, com a finalidade de talvez nos prejudicar, uma perseguição política, porque sabíamos que nós éramos um candidato que tínhamos chance de ganhar a eleição para vereador, e você sabe que nesse período eleitoral o confronto dos grupos e o interesse é muito grande, né? E a intenção foi definir a minha imagem, a imagem de alguns amigos aqui da casa. Isso foi o que aconteceu. Eu estou me defendendo porque não cometi nenhum tipo de crime. Solicitar ajuda para a campanha é legal, a justiça permite, tá certo? O que aconteceu é que jogaram de forma para tentar denegrir a nossa imagem, né? Que até hoje nunca tive nenhum problema com justiça, não tenho processo, não tenho nada. Tem uma conduta ilibada, e as pessoas eles tentam denegrir a nossa imagem. Nós vamos provar que nós somos inocentes. Em algum momento dessa conversa, dessa reunião, você chegou realmente a pedir esse valor, esse dinheiro ou não? Eu pedi uma ajuda para a campanha que ia acontecer depois de um ano. Eu ia ser candidato em 2012. Mas não era nada a ver com o projeto de lei? Nunca consignei votação de projeto de lei, a solicitação de ajuda para a campanha. Nunca fiz isso, até porque não é do meu perfil. Pode fazer aí quantos projetos, puxar aqui nos anéis da casa, tem mais de 50 leis aprovadas de doação de terreno para empresas da cidade. Solicitamos nenhum tipo de vantagem com relação a isso. No vídeo que caiu na internet, você cita nomes de outros vereadores. Isso nunca existiu, foi editado, então? 100%. Posso falar do nome dos meus amigos em outro contexto, porque a conversa durou 40 minutos, o vídeo da internet tem 1 minuto. Mas eu nunca conversei nem esse tipo de assunto com nenhum dos vereadores ali citados. O vereador Edson, nunca conversei com ele nenhum tipo de assunto em dinheiro. Ele nunca me pediu para me pedir nada por ele, nem doutora Sônia, nem Gervásio, nem Cláudio Açougue. Nego veementemente, porque nem esse tipo de assunto nós nunca nem tivemos.
Como que eu poderia falar no nome de alguém que eles nem conversamos sobre isso, e nunca me permitiram, nunca pedi autorização, e nunca pedi nenhum tipo de vantagem no nome de alguém, e nem meu nome vantagem pessoal. Se citei uma conversa amistosa no meio da conversa, eu não pedi de acordo com a campanha, ia ocorrer daí um ano e meio. Depois que esse vídeo caiu na internet, você esperava que poderia dar toda essa repercussão que estava legal? Sim, eu acho que tudo isso tem motivações, né, políticas, para que isso também ocorra, se propague. O que eu posso dizer a você é que eu estou muito tranquilo para responder onde precisar. Qualquer tipo de informação que qualquer pessoa quiser, porque não devo. E a repercussão está aí, eu só tenho que dizer para você que tem uma conversa de mais de 40 minutos, o vídeo editado em 1 minuto, né, jogado na rede. Já dei meus esclarecimentos na delegacia, o trâmite normal que acontece de um inquérito é juntar informações, tá certo? O indiciamento é investigado, o Marcos está sendo investigado. Todo inquérito é remetido ao Ministério Público, o Ministério Público vai achar se deve denunciar ou se não deve denunciar. E se denunciar, vai responder no processo, com certeza que seria absolvido, porque não devo. Tá certo. O que você espera, então, que pode acontecer? De acordo com informações da polícia, se condenado, você poderia pegar de 2 a 12 anos de prisão, né? Você estaria pronto para isso? Você pensa nisso? Imagina. Jamais. Isso é inexistente acontecer qualquer tipo. Muito tranquilo e... Você está com a consciência tranquila? Tranquilo. Só a gente fica chateado porque eu tenho família, tenho esposa, tenho 2 filhos, tenho pai, tenho mãe. Minha esposa é uma jovem de 30 anos de idade que nunca teve nada, hoje está com um problema de levar no psiquiatra, porque nunca respondi um processo, né? Nunca tive nenhum tipo de problema. Minha família é uma família que tem uma conduta ilibada, meu pai é pastor, nunca tive nenhum tipo de problema desse. Se diante nos fatos desses surge seu nome exposto, um monte de coisa, a sua família se abala, né? Então, temos um problema psicologicamente, a minha família está abalada, né? Acaba envolvendo a todos Sim, ao seu redor, né? É aquilo que eu falei, eu tenho filho, tenho esposa, é complicado. Bom, Marcos, tá ótimo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? A sua opinião? Não, o que eu tinha... Você está esperando O que eu tinha para dizer a é isso decisão aí. então, do inquérito. Vamos responder na justiça o que precisar responder. Muito obrigada. O advogado quer acrescentar alguma coisa? Bom, penso que nós temos absoluta confiança na justiça, não é? Vamos fazer a defesa dentro do processo. A gente pensa em, agora que já foi feito o indiciamento, o relatório policial, a gente só vai comentar dentro do processo. A gente vai evitar especulações, não é? Eu estou incumbido de fazer a defesa técnica dentro do processo, né? Acredito na inocência do meu cliente e vou trabalhar para isso, sempre respeitando os poderes, tanto a opinião do delegado, que já deu opinião através da mídia, a gente respeita, não concorda, mas respeita. Se houver a denúncia, vamos trabalhar dentro dela para fazer a defesa e vamos aguardar o desenvolvimento regular do processo. Apenas te adiantando também que nós vamos falar dentro do processo. Então, se você, por acaso, precisar de uma nova informação sobre esse fato, nós, infelizmente, só se você conseguir no fórum. Nós não vamos tomar a iniciativa e não vamos também responder mais a fatos inerentes, né? Apenas fazer a defesa técnica normal, com um processo também normal. Muito obrigada, quero agradecer a disponibilidade dos dois que estão participando, né? Qualquer novidade, qualquer eventualidade que vocês quiserem, nós estamos às ordens. Eu que agradeço. Muito obrigado.